Olá, amigos, que Deus continue abençoando a tua vida rica, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com todos vocês para trazer uma palavra até o teu coração, para te abençoar, no nome do Senhor Jesus. Sempre peço encarecidamente que as pessoas me sigam nesse canal, que eu vou seguir de volta, curta, comente, compartilhe, me ajudando a pregar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus às pessoas que estão sofrendo, carentes, necessitadas, e também aqueles que gostam de compartilhar, e que gosta de aprender cada vez mais, não comigo, mas com o Espírito Santo, com a própria palavra de Deus. Então, por favor, me ajude. Eu tenho um canal no YouTube, @Birajara Oliveira 55. Custa nada para você, não paga nada. É só você acessar @Birajara Oliveira 55. Tem um botãozinho preto, você se inscreve, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Eu te peço, em nome de Jesus, você que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, que quer ajudar o próximo, ajuda a gente a pregar a palavra de Deus. Com certeza Deus vai te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Gente, olha só, eu sempre tenho pregado aqui, tenho ensinado que o que vence o mal não é só você orar, amém? Tem pessoas que vivem de oração, mas não praticam a palavra de Deus, não vivem. O que faz você vencer o mal, o que faz você frutificar, falei até quarta-feira aqui, é a pessoa praticar a palavra de Deus. O que faz Deus interceder por você, o que faz Deus vencer o diabo, o mal da sua vida, Satanás, é você praticar a palavra de Deus. E também, quando a pessoa desobedece, quando a pessoa é infiel, ela fica vulnerável ao mal. Você está compreendendo, sim ou não? A pessoa desobedeceu, ela deixa de seguir ao Senhor. A pessoa desobedeceu, ela não tem mais como Deus defendê-la, não tem mais como Deus dar a vitória para ela. Nós vamos ver isso dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, amém? Livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 19, abra por favor, Romanos, capítulo 16, amém? Versículo 19, as admoestações. Paulo está admoestando, chamando a atenção, orientando a igreja de Romanos, amém? A igreja de Roma. Então ele diz aqui no capítulo 16 de Romanos, versículo 19, pois a vossa obediência, a vossa quê? Obediência é o quê? É conhecida por todos, amém? Paulo estava falando assim, poxa, nós estamos vendo que vocês são obedientes, nós estamos vendo que vocês são fiéis, amém? O que chamou a atenção foi o quê? A obediência. E por isso, por causa dessa obediência, eu me alegro a vosso respeito. E quero que sejais o quê? Sábios para o quê? Para o bem. Diga glória a Deus. E simples para o mal. Amém? É o que a gente tem falado. A gente tem pregado. A gente fica vendo a vida das pessoas e vê as pessoas dando cabeçada, vê as pessoas sendo reincidentes. O que é ser reincidente? Você sabe? Quem sabe? Sabe, Xane, o que é ser reincidente? É aquela pessoa que errou e volta a errar na mesma coisa novamente. É uma reincidência. Então a pessoa foi ali e quebrou a cara. Eu vejo isso muito. Eu estou lendo o Antigo Testamento novamente, pela 8ª vez. O povo de Israel. O povo de Israel, eles desobedeciam, eles eram infiéis, né? Eles provocavam a ira de Deus e sofriam. Aí vinha alguém, ou um rei da Babilônia, ou o rei da Síria, ou o rei dos filisteus, pegava, destruía eles, escravizava eles, aí eles choravam, aí eles se humilhavam, Senhor perdoa, Senhor salva a gente, livra a gente. Pelo fato deles se humilharem, deles reconhecer o erro, deles pedirem perdão, Deus ia lá e livrava eles, amém? Aí depois que Deus os livrava, depois que estava tudo bem, o que eles faziam? Eram reincidentes. Eles voltavam a fazer a mesma coisa de novo. E eles voltavam a sofrer de novo, novamente. Então a gente tem que ser sábio para o bem. Eu tenho que procurar as coisas que vão me... Eu tenho que entender que a vida depende de mim.
Tem pessoas que querem culpar, querem terceirizar a responsabilidade. O que é terceirizar a responsabilidade? É responsabilizar pessoas pelo seu sofrimento, pela vida que ela está levando, mas não dá ouvidos. A gente dá orientação, a gente dá conselho, mas a pessoa não quer ouvir. Você está entendendo, pessoal? Sim ou não? Ela não quer dar ouvidos. Ela não quer lutar. Gente, não existe nada fácil nesse mundo. Você abre a internet oferecendo um montão de facilidade para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, tudo para extorquir. Eu estava até falando que eu vi na internet, estava até falando com a minha noiva, sobre uma grande empresa aí que vende chocolate. Eu vi dizer que ela está falindo porque eles disseram que eles fizeram um voto com Satanás, fizeram um pacto com o diabo, né? Aí eu falo, poxa, a pessoa quer fazer um pacto com o diabo para ser rica, para ganhar dinheiro, mas a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, ele não veio para dar. Está entendendo? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Como é que uma pessoa, ou um espírito, ou uma força espiritual do mal, que veio com o intuito de roubar, de matar e de destruir, vai dar alguma coisa a alguém? Ele faz aparentemente para prender a pessoa. Amém? Ele faz aparentemente para prender. Depois que a pessoa está presa, aí ele leva ela ao sofrimento e ela não vai descobrir que é ele. Por isso que ele falou, você tem que ser o quê? Tem que ser o quê aqui? Você tem que ser sábio para o bem. Mas tem gente que não é sábio para o bem. É burro, desculpa a expressão. Tem pessoas que são ignorantes, não conseguem enxergar o bem, mas o que ele diz aqui? Simples para o mal. E não consegue ser simples para o mal. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. É só questão de inteligência, é só questão da pessoa parar para pensar. É só questão da pessoa analisar a sua trajetória. O que você fez até hoje, até aqui? Até hoje, até esse exato momento. Hoje é dia 6, amém? 6 de junho, não é isso? Metade do ano, já foi embora metade. Rapidinho. Até hoje, aí você dá uma olhada. Veja as coisas que você fez e que te foram favoráveis e que fez você crescer, progredir e vencer. E veja as coisas que você fez que só te prejudicaram. Aí tu vai voltar a fazer aquilo que te prejudicou? Quando eu estava na igreja, quando eu buscava Deus, quando eu era fiel, quando eu era obediente, a minha vida era abençoada. Aí eu consegui muitos milagres na igreja, eu fui curado, eu estava na beira da morte. E a pessoa fica com o corpo mole para buscar Deus. Dá para entender uma coisa dessa? Hein? Mas é aquilo que nós pregamos sobre Tomé, lembra? Você não pode querer que a pessoa tenha a mesma visão, o mesmo entendimento, se ela não tem o Espírito Santo. Às vezes a gente quer exigir que a pessoa haja como nós. Às vezes a gente quer exigir que a pessoa proceda como nós. Está entendendo? Como eu falei, poxa, o camarada foi lá montar o móvel na casa. A minha noiva estava conversando com ele e falou assim, falei, você é evangélico? Não. Eu me considero, mas eu sou desviado. Como é que pode isso aí? Eu não entendo. Eu falei para ele, eu tenho 39 anos na presença do nosso Deus. E eu entendi que se eu me afastar desse Deus, acabou a minha vida. Eu parei de pregar em 2004, eu saí de pastor em 2004, falei, não vou mais pregar. Mas todo dia eu ia para a igreja. Eu falei, eu não posso estar pregando em cima do altar, mas deixar Jesus, não vou deixar não. Todo dia eu vou estar na igreja buscando a presença. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque eu entendi que se eu botasse o pé lá fora, Satanás acabava com a minha vida. Nunca deixei de buscar. Então, continuando. Aí, ele falou lá, ele exaltou a obediência, sim ou não? Não foi isso, sim ou não? E ele diz o que no versículo 20? E o Deus da paz, em breve, fará o quê? Esmagará debaixo dos vossos pés a quem? A Satanás. Por que Deus vai esmagar debaixo dos pés a Satanás? Por causa da obediência. Lembra que Jesus falou, lá em Lucas capítulo 10, versículo 17, quando os discípulos voltaram maravilhados?
Mestre, mestre, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus falou assim: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Amém? Por que o nome está arrolado nos céus? Porque está obedecendo, porque está fazendo aquilo que é agradável a Deus, porque está sendo fiel. Então por que os espíritos se vos submetem? Porque você está obedecendo. Amém? Qual é o projeto de Satanás? Qual é a intenção de Satanás? Qual é o intuito? O diabo não quer afastar a pessoa de Deus? Sim ou não? Porque ele sabe que se ele afastar a pessoa de Deus, aquela pessoa fica onde? Na mão dele. E que maneira ele faz para poder fazer a pessoa se afastar de Deus? Desobedecendo, sendo infiel, desagradando a Deus. Amém? Então, se ele conseguir, ele não pode obrigar a pessoa a fazer, mas ele sugere. Ele sugere que a pessoa desobedeça, ele sugere que a pessoa seja infiel, ele sugere que a pessoa peque, faça aquilo que desagrada a Deus, porque quando ela faz isso, ela deixa de seguir o Senhor, e ao deixar de seguir o Senhor, o que acontece? Ele, é comigo mesmo. Nós temos exemplos disso na Bíblia. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo aí. Abra aí no livro de Josué. Josué, capítulo 7. Faça aí, por favor. Amém? Olha só. Acharam? É lá atrás, lá perto, depois de Deuteronômio. É o 6º livro da Bíblia. 6º. Lá atrás, dona Esther. Lá na frente, melhor dizendo. Olha só, deixa eu ler aqui para você. Prevaricação é o quê? É a desobediência. É não obedecer a Deus. Amém? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Porque Deus falou: não mexe em nada. Vai lá, destrói aquela cidade, acaba com todo mundo, mas não toque em nada, não pega nada. Não pega ouro, não pega prata, não pega vestes festivais, não pega nada. Eu quero que vocês destruam tudo e não pegue nada, não toque em nada. O que aconteceu? Cabra, filho de um filisteu. Está entendendo? Acã, o nome dele era Acã. Ficou de olho grande, pegou veste de festivais, pegou ouro, pegou prata e escondeu. Cabrinha, desobedeceu. E todo mundo pagou por causa daquela desobediência. Quando eles foram enfrentar um inimigo fraco, um inimigo que não precisava, quer ver? Está aqui, olha só, quer ver? E voltaram os Josué e disseram, não, versículo 3, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Ai era uma cidade. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos quem? Os inimigos. Os inimigos são pouquinhos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Eles fugiram. Os inimigos eram mais fracos do que eles, mas eles não conseguiram vencer. Porque você tem que entender que o que faz vencer não é você, não é a sua capacidade humana, é a sua obediência a Deus. É colocar a vida na mão de Deus. É ser fiel a Deus. Isso que nos faz vencer.
E Deus provou isso para eles, porque os inimigos eram mais fracos. Olha só, os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aí Josué ficou bravinho, chateado. Veja só o versículo... Peraí. Versículo 8. Versículo 8. Não, versículo 8 não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Achei. Versículo 10. Olha o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque Josué ficou prostrado, rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça e foi orar: Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor... Porque tem que achar um culpado, lembra? Sim ou não? Tem que achar um culpado. Aí o que Deus falou para ele? Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminado do vosso meio a coisa roubada. Amém, pessoal? Vocês que se fizeram condenar, vocês desobedeceram. Falei, não toque em nada, e vocês tocaram. Por isso que vocês não puderam resistir ao seu inimigo. Então, quando Deus dá uma ordem, quando Deus fala para a pessoa e a pessoa não obedece, ela não consegue resistir ao diabo. Ela não consegue prevalecer. Ela não consegue vencer. Está compreendendo, pessoal? Sim ou não? A obediência tem que estar acima de tudo. Se for para você obedecer a Deus, desobedecendo o seu marido, desagradando o seu marido, obedeça a Deus. Se for para obedecer a Deus e desagradar a mãe e o pai, obedeça a Deus. A gente não tem que estar agradando a homens, tem que agradar a Deus. E nem sempre nós não conseguiremos agradar os dois. Amém? Se der para agradar os dois ao mesmo tempo, beleza. Porque para agradar os dois, aquilo que aquela pessoa quer tem que estar batendo com aquilo que Deus quer também. Glória a Deus. Mas se não der, prefiro agradar a Deus. Porque dele vem a minha salvação. Porque quando eu estou na pior, quem vai me ajudar vai ser quem? Não tem ninguém para te ajudar. Não tem ninguém para te estender a mão. Não tem ninguém. Quando tu está na pior, no fundo do poço, com a vida amarrada, com a vida fracassada, doente, ninguém pode fazer nada por você. Mas Deus sempre vai estar do seu lado. Diga glória a Deus. Amém? Então Deus falou assim: enquanto vocês não eliminar, dispõe, santifica o povo e diz: santificai para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas ao vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não puderam resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém, pessoal? Enquanto vocês não se consertarem, enquanto não obedecer, você não pode vencer. Glória a Deus. Então não tem essa, gente, que faz vencer, né? Aí a pessoa fica aí pulando de galho em galho, procurando uma igreja certa, uma igreja correta. Se você achar uma igreja certa, correta, não entra nela não, senão tu vai estragar ela. Porque não existe. A pessoa tem que entender que não é igreja, que não é bispo, que não é pastor, que não é apóstolo. A tua bênção depende de você. Você está na igreja, o bispo, o pastor, seja quem for, está pregando a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, que você vai ser abençoado aonde você for. Aonde você botar a planta do teu pé, tu vai vencer. Não precisa você ficar correndo atrás de bênção de homem, de ninguém. Corra atrás de Deus. Busque a Deus, bota a tua vida na mão de Deus. Eu quero que alguém me libere uma palavra, me libere uma bênção, faça uma profecia para mim. Não, a profecia está aqui, ó. Essa aqui ninguém quer, porque essa aqui Deus manda ser fiel, ser obediente, andar no caminho dele. Essa aí ninguém quer, Deus quer moleza. Amém? O que faz você vencer é a fidelidade a Deus, é a obediência a Deus. Quem entendeu isso aqui? Diga glória a Deus. Você, meu irmão, minha irmã, se você gostou, se você entendeu essa mensagem, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja.
Segue a gente nesse canal, curta, comente, compartilhe. Em nome de Jesus eu te peço, eu te imploro. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube, @Birajara_Oliveira55. Você se inscreva lá, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Não paga nada. Você vai ter essa palavra todinha, na íntegra, lá no YouTube. E Deus vai te abençoar ricamente e abundantemente. Tá certo? Um beijo no teu coração, graça e paz. Palma para Jesus. Bem forte. Glória a Deus.